Minhas palavras de agradecimento a Deus em primeiro lugar e a esta igreja, por tudo que temos vivido e recebido de Deus. Meu muito obrigado. Queridos, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, nós leremos alguns versículos desse capítulo. Eu não fiz PowerPoint, eu quero pregar uma mensagem menos presa ao PowerPoint nessa noite. Nós leremos os versículos de 8 a 11 e depois os versículos de 28 a 31. De 8 a 11 e depois de 28 a 31. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, obrigado. Nesse momento que lemos a Tua palavra, pedimos o que sempre pedimos, Deus, que seja o Teu Santo Espírito a ministrar sobre nós. Deus, nesse momento nós repreendemos no mundo natural e no mundo espiritual tudo aquilo que possa impedir a Tua palavra de ser ministrada. Nós oramos, Deus, para que as mentes não estejam distraídas. Nós oramos, Senhor, para que os corações estejam sensíveis à Tua palavra. Deus, fala ao Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Isaías é um profeta interessante, irmãos. Interessante. É interessante analisar a vida dos profetas, porque quando olhamos para os profetas, vemos particularidades muito diferentes, vemos propósitos de Deus para cada profeta muito diferentes. Embora todos os profetas sejam aqueles que têm a missão de falar em nome de Deus, nós conseguimos enxergar particularidades diferentes em cada um. Isaías, irmãos, tentando traçar um perfil sobre esse profeta. Isaías é interessante porque ele é um homem, ele é um profeta de um grande e relevante ministério. Queridos, quando a gente olha para o Antigo Testamento depois de Moisés, talvez Isaías esteja brigando ali pelo segundo personagem de maior relevância na história do povo de Israel. Só que tem algo interessante nele. Ele como pessoa, ele como um ser individual, ele é quase um anônimo. Isaías é aquele profeta que ele se diminui, ele não faz questão de aparecer, quase não se tem biografia sobre ele, e o que se destaca nele é aquilo que Deus faz e fez através dele. Isaías no Antigo Testamento é como se fosse aquele homem que diminui para que Deus possa aparecer.
O seu chamado está lá no capítulo 6 do livro de Isaías, que eu te convido a manusear sua Bíblia. E lá no capítulo 6 nós encontramos o momento em que Deus chama a Isaías. E vai dizendo assim a partir do versículo 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuro, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Queridos, uma linda experiência se dá com Isaías no momento do seu chamado. Ele tem uma visão, ele vê serafins com 6 asas. E dentro dessa visão, ele vê a presença de Deus e ele se diminui. E ele se diminui porque ele olha para as suas fraquezas e ele diz: eu estou perdido. Eu vi a glória do Senhor, só que o Senhor me conhece, Ele sabe que eu sou um homem de lábios impuros. E quando Deus chama alguém, a primeira coisa que Deus faz é tratar aquilo que alguém precisa ser tratado. E o anjo, ele toca na boca de Isaías e fala: a sua culpa foi removida. Você não é mais um homem de lábios impuros, você agora é um homem de novos lábios, porque você se encontrou com Deus, Ele te chamou, acabou de acontecer uma transformação em você. E logo em seguida vem a pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? Ele se prontifica: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele também é um profeta interessante, queridos, porque ele é usado por Deus para pregar juízo e libertação, e nem sempre isso aconteceu com os profetas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? As profecias de Isaías são em tempos diferentes. Ele vem para profetizar juízo, mas ele também vem para profetizar libertação. Seu livro, queridos, está entre os profetas maiores. Os seus escritos são grandes. O livro de Isaías contém 66 capítulos e apresentam 3 divisões importantíssimas dentro desse contexto histórico do profeta. A primeira divisão, querido, de Isaías é do capítulo 1 até o capítulo 39, que é chamado de primeiro Isaías ou proto-Isaías, e são as palavras do profeta no período antes do povo ser levado para o exílio. O exílio é o momento de escravidão em que o povo é arrancado. Jerusalém, levado para a Babilônia, é ficado lá até que o reino persa domine a Babilônia e o povo pudesse voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Os capítulos de 1 a 39 narram a profecia de Isaías no momento antes do exílio. Os capítulos 40 até 55 narram o momento que o profeta profetiza num período do exílio. E os capítulos de 56 a 66 narram as profecias do profeta num período pós-exílico. Isaías também, queridos, é o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias. É dele que vem as palavras se referindo a Jesus como servo sofredor. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, temos o famoso versículo, palavras de Isaías, que vai dizendo: ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Palavras de Isaías muito antes do verbo se tornar carne, do verbo se encarnar. Era o profeta profetizando sobre a vinda do Messias.
E o capítulo 40, irmãos, que eu li com os irmãos, que é o capítulo que eu quero me prender nessa noite, é um capítulo muito importante na história do povo de Israel e na vida desse profeta. O capítulo 40, queridos, como eu já expliquei, ele narra o início das palavras de Isaías no período que o povo se encontra no exílio. Para um pouquinho aqui, tenta imaginar o que significava para aquele povo estar no exílio, estar dominado, escravizado. Queridos, esse é aquele povo que viu a forte mão tirando eles da terra do Egito, avançando pelo deserto, atravessando mares, passando pela liderança de Josué, conquistando terras, reinos. Esse é um povo que estava acostumado com as vitórias de Deus, mas esse povo é dominado, esse povo é capturado, esse povo é levado como escravo para viver sobre o domínio de uma outra nação. O exílio, querido, é o pior deserto que o povo de Israel poderia passar. O exílio é a pior crise que aquele povo poderia enfrentar. O exílio é a pior tempestade que poderia vir sobre eles. E Deus levanta mais uma vez esse profeta para proferir palavras de esperança, de ânimo num tempo de dor. De dor. O capítulo 40 iniciam as palavras de esperança, as palavras que Deus está dizendo a Isaías. Isaías, fala ao povo, coloca esperança no coração, reacende a fé, traz ânimo de volta aos corações, porque eu vou voltar a agir na vida desse povo. E Isaías vai falando em nome de Deus, mas o povo está no deserto, o povo está sofrendo. O povo está num momento de dor e Isaías está sendo boca de Deus para trazer esperança aos corações que estão sofrendo. Irmãos, que maravilha para quem é um pregador da palavra, que maravilha para quem é um anunciador da voz de Deus, poder trazer uma esperança a quem está sofrendo. Ser boca de Deus para poder trazer esperança. Eu imagino que Isaías estava feliz com isso, porque ele também já havia sido boca de Deus para ser juízo. Ele já havia sido boca de Deus para trazer condenação, mas agora ele é boca de Deus para trazer esperança, para trazer conforto. E justamente num tempo de dor, esse é o cenário do capítulo 40. Esse é o contexto do texto que estamos inseridos. E com base nesse contexto, meus queridos irmãos, eu venho aqui como porta-voz de Deus para anunciar a você que se encontra aqui nessa noite. Eu não sei de que forma você chega aqui, mas eu espero ser boca de Deus para poder dizer para você, e eu digo nesse momento, meu irmão, minha irmã, encha o seu coração de esperança. Encha o seu coração de esperança. Era isso que Isaías estava fazendo com aquele povo. O povo estava sofrendo, o povo estava vivendo um momento de deserto, o povo estava vivendo um momento de dor. E Isaías vem com a palavra de Deus: encha o seu coração de esperança. Os momentos de dores, irmãos, os momentos de desertos, nós aprendemos, eu tenho certeza que você sabe disso, que eles não são de tudo ruim. Principalmente se for para o nosso crescimento. Principalmente se for para o nosso amadurecimento. Sim, principalmente se for para nos aproximar de Deus. E Isaías traz uma palavra que busca aproximar aquele povo de Deus, que busca encher o coração daquele povo de esperança. Volta para a sua Bíblia aí, lá no capítulo 40, versículos de 5 a 8. Palavras de esperança para o povo de Israel: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, ou seja, todos verão a glória de Deus. Queridos, temos pregados aqui sobre a glória de Deus. Mais uma vez o Senhor tem ministrado a nós sobre a glória dEle. E Isaías está dizendo ao povo: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? E ele vai dizendo que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo, mas a relva murcha e cai a sua flor,
quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. E ele vai dizendo no versículo 8, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías está sendo profeta de Deus para dizer para o povo, olha, existe um ciclo, existe uma estação nesse mundo. E nessa estação as flores nascem, as flores murcham, as flores caem. Tudo na vida é passageiro, é o que Isaías, em outras palavras, está dizendo, exceto a palavra de Deus, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode estar num momento de dor, você pode estar num momento de esperança. Queridos, existe uma estação, existem estações na vida, existem ciclos na vida. Esses ciclos passam, mas a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Existem coisas na nossa vida que são eternos, e aquilo que está relacionado a Deus é eterno. Quando falamos em esperança, irmãos, lembramos de um outro profeta, Jeremias, que lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, vai dizendo, vamos falar juntos? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, independente da tradução, essa é que todos mais conhecem. Vamos falar mais uma vez? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Saindo um pouquinho de Isaías, irmãos. Jeremias vive um ministério difícil. Porque Jeremias não está num tempo em que Isaías está anunciando palavras de esperança. Jeremias vem anunciando palavras de juízo ao povo e pregando para que o povo se arrependa, e o povo não ouve a sua voz. Tenta imaginar um ministério que Deus chama alguém, mas um ministério que não vai frutificar. Para um pouquinho e pensa nisso, que eu acabei de falar. Deus chama alguém para um ministério, sendo que esse ministério para o qual Deus chama, ele não vai ver o fruto. Ele não vai colher nada do que ele plantar. Você tem ideia disso? Ainda que você não seja um pastor, ainda que você não seja um líder, você tem ideia disso, do que é ser chamado por Deus para viver um ministério onde ele não vai ver fruto? Porque Jeremias prega e ninguém se arrepende. Jeremias prega e ninguém ouve a sua palavra. Jeremias aponta um caminho e diz, o Senhor fala, não vai por aqui, o povo vai por ali. Chega um momento, queridos, que Jeremias, tomado por essa fraqueza humana que está em todos nós, Jeremias desanima, se abate. E se você ler Lamentações, capítulo 3, do versículo de 1 a 20, você vai falar, esse cara está depressivo. Esse camarada aqui precisa de um tratamento imediato. Ele está desiludido, desesperançoso. Só que tem uma coisa, irmãos, ele decide mudar a mente. Irmãos, nossa vida é consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Presta atenção. Nossa vida é consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Eu não estou falando dos pensamentos que passam na nossa mente. Eu estou falando dos pensamentos que a dominam. Nós somos consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Nossa mente tem dois processos, memória e imaginação, que significa passado e futuro. Todos nós primeiro pensamos e depois agimos. E aquilo que você pensa e permite que isso domine a sua mente, pode ter dois destinos diferentes. Pode te impulsionar ou pode te paralisar. Queridos, é muito importante isso. É muito importante. É muito importante nós entendermos isso.
Nós vamos aprender também, queridos, na palavra de Deus, que a nossa mente é um campo de batalha. E a todo momento são travados batalhas que às vezes nós nem damos conta, nós nem imaginamos, e tem batalhas acontecendo na nossa mente. Pensa um pouquinho comigo, vamos lá no Gênesis. No Gênesis, quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria o homem, depois cria a mulher, existia no Gênesis um jardim, existia uma árvore, existia uma regra, existia o homem e existia a mulher. Mas também haviam ali mentes. Haviam mentes. E essas mentes foram dominadas. E após a dominação da mente, aconteceu algo, a desobediência. E quando passa a desobediência, a árvore continua sendo árvore. Mas Adão e Eva não eram mais os mesmos, porque permitiram que a sua mente mudasse. Entende o que eu quero dizer? A árvore continua sendo árvore. A regra de Deus não foi abolida, era a mesma, vocês não deveriam ter mexido. Mas eles não eram mais os mesmos, porque a mente havia mudado. Quando Jeremias chega em Lamentações capítulo 3, versículo 21, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias está mudando a sua mente, porque a circunstância ele não era capaz de mudar. Queridos, Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O primeiro passo é mudar a mente, e quando você muda a mente, as coisas mudam. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro eu renovo a mente, depois eu transformo. Primeiro eu mudo a mente, depois algo muda em mim. Queridos, trabalhe a sua mente, traga na sua mente aquilo que pode lhe dar esperança. Palavra de Isaías ao povo de Israel, palavra de Deus a nós hoje. Encha o seu coração, encha a sua mente de esperança. Muda os pensamentos, muda a perspectiva, muda o olhar, muda a visão. Irmãos, eu não sei explicar, não teria condições mesmo de explicar. Muitas vezes, querido, a gente está ministrando algo em dias diferentes, mas quando a gente junta as mensagens, queridos, parece que é um pacote que Deus deu para a gente em pedaços separados. Eu não sei se você vem acompanhando todas as mensagens que vêm sendo ministradas aqui, mas quando eu trago na mente tudo que eu venho ministrando, tudo que Deus vem me dando, queridos, a gente junta até um pacote só. E a gente tem falado sobre mudar a mente, sobre mudar a visão, sobre enxergar de forma diferente. E mais uma vez, vem uma palavra de Deus para mim e para você, meu irmão e minha irmã: muda a sua mente, a sua atitude não muda enquanto você não muda a sua mente. Encha a sua mente de esperança. Traga à memória, traga ao seu pensamento aquilo que pode lhe dar esperança. Eu não consigo pregar, irmão, sem às vezes ser bem sincero em cada palavra. Travei uma luta para poder decidir ministrar o que eu vou ministrar agora, nessa segunda parte dessa mensagem. Eu travei uma luta, queridos, não é por mal, é porque eu tenho muita seriedade com aquilo que eu falo aqui desse altar. Eu tenho muito temor, queridos, de dizer uma palavra que ela é profética para alguém, se eu não tiver certeza que aquela palavra é uma palavra de Deus. Até pouco tempo antes de começar o culto, eu ainda estava com dúvidas se eu ministrava nesse texto, nessa palavra. O fato de não ter PowerPoint, multimídia, não ter recebido nada, porque a qualquer momento eu poderia mudar a mensagem dessa noite. Adriano ficou desde ontem me perguntando qual era o tema da mensagem para ele poder escolher música, e eu não respondendo. Irmãos,
Isaías está dizendo para o povo: chegou o tempo de boas novas. Aqui está o seu Deus. Rapidamente, Isaías 40, versículos 8 a 11, você vai ver Isaías dizendo isso. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano. O Senhor vem com poder, com o braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta e os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías está chegando. Chegou o tempo de boas novas. Isaías está profetizando. Chegou o tempo de boas novas. E eu trago palavra de Deus para mim, para essa igreja nessa noite. Chegou o tempo de boas novas. Irmãos, Deus tem ministrado isso de forma muito forte no meu coração. Eu tenho recebido confirmações disso. Daqui para o final do ano, será inevitável ministrar sobre isso. Será inevitável não ministrar sobre isso no culto da virada. O ano que vem é um ano que nos espera de grandes frutos, de grandes bênçãos de Deus na vida desta igreja. E você precisa estar conectado nisso. Você precisa estar conectado nisso, porque no momento que as bênçãos de Deus vêm para essa igreja, se você está conectado, elas te alcançam. Irmãos, eu não tenho dúvida mais. É um tempo de colheita, é um tempo de frutificação, é um tempo de cura, tempo de respostas, tempo de milagres. Não impeça o agir de Deus. Tempo de inclusão. Tempo de inclusão. Igreja é lugar de inclusão. Deus está nos dando um tempo de inclusão. Não impeça o agir de Deus. Deus está trazendo pessoas para este lugar que precisam de cura. Não impeça o agir de Deus. Eu não estou rogando maldição para a sua vida, mas tome muito cuidado se você se colocar num lugar em que você tente impedir o agir de Deus. Diz o texto que ele vem com poder, ele vem com braço forte, ele vem como pastor. Ele vem com poder, com Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. E o versículo 28 vai dizendo isso. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, é Criador de toda a terra. Ele é Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizendo, ele vem com poder. Meu irmão, Deus está vindo com poder em direção à sua vida. Deus está vindo com poder em direção à sua casa. Deus está vindo com poder em direção a essa igreja. Esteja atento para você receber o poder de Deus. Ele vem com o braço forte. O braço forte é aquele braço que não tem como medir esforços com ele. É aquele braço que tudo pode. Receba o braço forte de Deus na sua vida, porque ele também vem como pastor. E o pastor é aquele que cuida. Ele está cuidando e ele continuará cuidando de você. Irmãos, esse é o tempo de colocarmos todo o nosso potencial nas mãos de Deus. E é por isso que Deus tem nos ministrado também sobre serviço. Esse é o tempo, irmãos, de colocar todo o nosso potencial nas mãos de Deus, ainda que você diga para você mesmo: eu não sou ninguém. É hora de você pegar os seus talentos, ainda que você não os enxergue, e colocar nas mãos de Deus. É hora de você colocar todo o seu potencial nas mãos de Deus.
Queridos, os dons do Espírito Santo na vida da igreja, eles são concedidos pelo Espírito para a edificação da igreja. Uma vez que Deus tem algo grande para essa igreja, Ele vai levantar e vai despertar dons na vida daqueles que aqui estão. Meu irmão, esteja preparado, coloque o seu potencial nas mãos de Deus, porque Ele vai derramar dons sobre essa igreja, e você vai receber dons do Espírito Santo para colocar em prática na vida dessa igreja. Irmãos, eu nunca deixei de fazer. Sempre procurei fazer o meu melhor, mas nunca será pela força do meu braço. Tudo acontece no tempo de Deus. No tempo de Deus. Você se lembra de Sansão? Já pregamos aqui, mais uma vez juntando os quebra-cabeças. Sansão tinha muita força e um potencial enorme, mas ele fracassou, porque deixou de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Coloque o seu potencial nas mãos de Deus, porque o seu potencial longe das mãos de Deus não vale nada, mas nas mãos de Deus até aquele que é fraco pode se tornar forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, está se aproximando de nós. Perceba esse vento, perceba esse movimento. Está se aproximando de nós um tempo de força e experiências sobrenaturais. Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está vindo sobre nós, querido, um tempo de força sobrenatural, um tempo de excelência, um tempo de avivamento, um tempo, querido, de grandes coisas sobre nós, tempo de voar como águia, tempo de correr sem se cansar, tempo de aceleração, irmãos, tempo de acelerar. Tira o pé do freio em nome de Jesus. Tudo tem o tempo de Deus. Isaías está dizendo: encha o coração de esperança, porque chegou o tempo de Deus. Ele virá com braço forte, Ele virá com poder. É tempo de rostos brilharem, mais uma vez juntando quebra-cabeça. É tempo de avivamento, é tempo de se despertar, é tempo de se levantar, é tempo de abrir os braços e receber e ser grato por aquilo que Deus vai derramar. Vai vir uma mensagem aí, provavelmente na noite da virada. Quem teve São Paulo comigo essa semana vai entender. É tempo de preparar os armazéns. Porque quando o tempo de bênção ia vir sobre o Egito, José só teve uma tarefa: preparar os armazéns. Queridos, não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Muitas vezes nós criamos expectativas, ansiamos, desejamos, mas Ele faz no tempo dele. Porque Ele sabe o tempo certo. Porque existe tempo de preparação, existe tempo de amadurecimento. Você que está caminhando aqui comigo há 3 anos, você que está antes de mim, você que chegou a hora, esse é o tempo. Não somos nós que escolhemos as ondas, é Ele que nos dá para surfar. Queridos, vem uma grande onda aí e você precisa entrar nela.
precisa entrar nela. Você não tenha dúvida. Se você tem dúvida, eu vou te falar com toda clareza. A mensagem de hoje, ela é uma mensagem profética. Ela é uma palavra de Deus a nós. É uma palavra que nós veremos se cumprir e nós viveremos o que está sendo pregado aqui hoje. Palavra de Deus para mim e para você. Queridos, peça a Deus para te mostrar. Se você ainda não enxergou, sabe? Porque parece que às vezes a gente está num ambiente e não está. Olha, se você ainda não enxergou, pede para Deus te mostrar. Querido, se você ainda não se inseriu, meu irmão, minha irmã, se insira o quanto antes. Se insira o quanto antes. Queridos, na vida espiritual existem chaves espirituais. Tem uma chave espiritual aqui nesse momento, que nos fala primeiramente como igreja, como primeira igreja batista em Barra Mansa, que está chegando o tempo de Deus fazer grandes coisas aqui nesta igreja, mas a chave espiritual é que você precisa estar conectado nela, porque você só vai ser alcançado se você estiver conectado nela. É tempo de permanecer. É tempo de continuar. É tempo de não resistir, de não desistir. É tempo de aguardar e viver aquilo que Deus tem preparado para nós.